Hollywood, na sua era de ouro, não era apenas uma fábrica de sonhos cintilantes. Era um campo de batalha implacável, governado por deuses de celuloide com egos colossais e pavios perigosamente curtos. Naquela hierarquia selvagem e invisível, as lendas da velha guarda, homens de feições duras que haviam construído a indústria com suor, uísque barato e punhos cerrados, olhavam com um misto de profundo desdém e fúria contida para a nova realeza que começava a roubar-lhes a coroa. E no epicentro dessa nova e cintilante dinastia reinava absoluto o Rat Pack, liderado por Frank Sinatra, que transformava a noite em seu parquinho pessoal. Mas havia um homem da velha guarda que não aceitava dividir os holofotes com cantores de cabaré. Humphrey Bogart, o eterno durão do cinema, o ícone de casaco de trincheira e cigarro no canto da boca, não tolerava a pose espalhafatosa daquela nova gangue. Bogart era o tubarão branco original de Hollywood e acreditava piamente que podia mastigar e cuspir qualquer um que cruzasse o seu caminho. Então, na noite em que o destino os colocou lado a lado no restaurante mais exclusivo de Los Angeles, Bogart decidiu que era a hora perfeita para destruir publicamente o Rat Pack, humilhando-os diante de toda a elite da cidade. Ele esperava gritos, esperava uma briga de bar que mancharia a reputação de Sinatra para sempre. Mas ele cometeu o erro letal de ignorar o homem que estava sentado silenciosamente no canto da mesa. Dean Martin não era apenas um cantor, ele era uma geleira de pura indiferença. A sua vingança não precisou de um único arranhão. Com apenas uma frase genial, Dino obliterou o maior durão do cinema e provou quem era o verdadeiro rei. O ambiente no lendário Romanoffs, o reduto de influência e poder mais cobiçado de toda a Beverly Hills na década de 1950, era espesso, inebriante e banhado em uma iluminação âmbar que parecia dourar a pele dos bilionários e das estrelas de cinema ali presentes. O som das risadas ricas, o tilintar dos talheres de prata legítima e o murmúrio de conversas que decidiam o futuro de estúdios inteiros compunham a sinfonia habitual daquele santuário do luxo. Na cabine principal, a maior e mais bem posicionada de todo o salão, o Rat Pack operava em sua potência máxima. Frank Sinatra, com seus olhos azuis faiscando uma energia elétrica e perigosa, comandava a mesa contando histórias que prendiam a respiração de todos. Sammy Davis Jr., uma usina nuclear de carisma e talento cinético, ria alto, exalando a alegria de quem havia conquistado o mundo contra todas as probabilidades. E no canto mais escuro e confortável da pesada cabine de couro vermelho encontrava-se Dean Martin. Ele era a âncora gravitacional daquele grupo vulcânico. O seu smoking escuro caía sobre os ombros com uma perfeição quase insultante de tão despretensiosa. Ele não tentava dominar a conversa, não disputava o oxigênio da mesa com o ego gigante de Frank, e não precisava fazer absolutamente nenhum esforço para ser notado. Dean simplesmente existia. O seu eterno copo de cristal pesado, contendo o mais puro uísque envelhecido e pedras de gelo perfeitamente desenhadas, repousava em sua mão direita, enquanto a fumaça rala e azulada do seu cigarro subia em espirais hipnóticas pelo ar frio do restaurante. Ele era a pura definição de uma força inabalável. Do outro lado do suntuoso salão, sentado em uma mesa isolada, Humphrey Bogart fervia em um ódio silencioso, amargo e profundamente ressentido. Bogart era o arquétipo definitivo do anti-herói americano, o homem que havia definido o que significava ser duro, cínico e letal nas telas de cinema do mundo inteiro. Mas a sua época, a sua Hollywood de ferro e sombras, estava sendo brutalmente engolida por aquela nova geração de homens de ternos brilhantes, sorrisos fáceis e melodias românticas. Bogart detestava a imagem do Rat Pack.
Ele odiava a forma como eles pareciam não levar nada a sério. A forma como faziam o sucesso parecer uma brincadeira de crianças, sem o suor agonizante e a dor que a velha guarda considerava essenciais para forjar um verdadeiro astro. Para ele, Sinatra e sua trupe não passavam de um bando de palhaços superestimados de Las Vegas, brincando de gangsters. Com o sangue envenenado por doses sucessivas de uísque barato que ele insistia em beber e com o orgulho ferido pulsando nas veias, Bogart tomou a pior decisão de toda a sua lendária e formidável vida noturna. Ele empurrou a sua cadeira para trás com um solavanco violento, raspando a madeira cara no chão de forma estridente e chamando a atenção de dezenas de magnatas e atrizes ao seu redor. Com os ombros curvados em sua clássica postura de ataque, o cigarro preso de forma apertada entre os dentes amarelados e o rosto marcado por uma carranca de profundo desprezo, o lendário intérprete de Rick Blaine começou a marchar em linha reta e com passos pesados, diretamente para a mesa onde a nova realeza de Hollywood jantava. A aproximação do tubarão veterano não passou de forma alguma despercebida. À medida que Bogart cortava o salão, a temperatura ambiente do suntuoso Romanovs pareceu despencar vertiginosamente. O burburinho constante das conversas milionárias foi morrendo aos poucos, mesa por mesa, substituído por um silêncio tenso, pesado e carregado de uma iminente tragédia social. Os garçons imaculados recuaram para as paredes, temendo ser pegos no fogo cruzado. Quando Bogart finalmente parou diante da imensa cabine do Rat Pack, ele cravou as duas mãos espalmadas de forma agressiva e desrespeitosa sobre a toalha de linho branco imaculado da mesa deles, invadindo fisicamente o espaço sagrado daqueles homens com a sua presença pesada e hostil. Ele olhou para Sinatra com um desdém tão puro, tóxico e abissal que quase derretia o cristal das taças. Vocês acham que são os reis do mundo, não é? Bogart disparou, a sua famosa voz rouca e arrastada, agora soando como cascalho, sendo esmagado debaixo de uma bota pesada, propositalmente projetada para que todo o restaurante pudesse ouvir cada sílaba humilhante. Eu olho para vocês e só vejo um circo barato e deprimente. Um bando de garotos de couro usando ternos alugados, que precisam andar em bando porque não têm fibra moral para sustentar a própria fama sozinhos. Vocês são uma piada de mau gosto para esta cidade. Uma fraude brilhante e barata. A ofensa foi monumental, direta, nuclear e absolutamente imperdoável. Frank Sinatra, um homem que possuía o temperamento mais volátil e vulcânico de toda a costa oeste, um homem que resolvia desavenças muito menores com telefonemas obscuros e ameaças sangrentas na calada da noite, ficou imediatamente lívido. O sangue drenou do seu rosto apenas para voltar com uma força brutal, tingindo as suas bochechas de um vermelho escuro e perigoso. Os músculos de sua mandíbula travaram. Os nós dos seus dedos ficaram brancos ao apertar os braços da cadeira, e os seus seguranças pessoais, homens imensos sentados estrategicamente na mesa ao lado, imediatamente começaram a se levantar como ursos despertados, colocando as mãos enrijecidas por baixo de seus paletós, em um aviso letal e silencioso de que a violência física estava a meros segundos de explodir. Sammy Davis Jr. abaixou os olhos para o prato, o seu sorriso sempre radiante e completamente apagado, o desconforto e a tensão esmagando a sua alegria natural. Bogart abriu um sorriso torto, amarelo e cruel, sentindo o cheiro do sangue. Ele queria exatamente aquilo. Queria ver Sinatra perder o controle. Queria uma demonstração rústica de selvageria que provasse ao mundo e a si mesmo que aqueles garotos cantores eram instáveis e indignos do trono. A armadilha estava armada. O pavio estava violentamente aceso e o salão inteiro prendia a respiração, aguardando o estrondo ensurdecedor da explosão que arruinaria carreiras.
Mas, de forma absurdamente silenciosa, majestosa e contrariando todas as leis da gravidade e da tensão humana, Dean Martin não havia se movido nem um único centímetro. Ele não havia demonstrado choque com a agressão verbal, não havia recolhido os braços para uma postura de defesa e não havia olhado para os seguranças com raiva. Na verdade, Dean parecia incrivelmente alheio ao colapso social iminente que ocorria a palmos do seu nariz perfeito. Com uma lentidão letárgica calculada e que soava quase como um insulto poético em meio àquela gritaria não dita, Dean ergueu o seu braço direito, colocou de forma delicada as cinzas do seu cigarro no cinzeiro de prata e, em seguida, repousou a mão livre suavemente sobre o antebraço tenso e trêmulo de Frank Sinatra, segurando o velho amigo com uma firmeza invisível e inquestionável. O toque frio e calmo de Dino funcionou como água gelada jogada sobre um reator nuclear prestes a derreter. Frank instintivamente parou o seu movimento de levantar, olhando confuso para Dean. Só então, e com a mesma preguiça indescritível de um felino de topo de cadeia alimentar despertando de uma sesta quente no deserto, Dean Martin virou lentamente o pescoço e fixou os seus olhos profundos, escuros, semicerrados e de uma frieza absolutamente cósmica, diretamente no rosto enrugado e agressivo de Humphrey Bogart. A mudança de atmosfera ao redor da mesa foi visceral. Bogart, que até um milissegundo antes estava banhado na glória sádica de seu próprio ataque brutal, sentiu a saliva secar instantaneamente na boca. Lutar contra o furioso Sinatra era algo que ele compreendia e desejava profundamente. Era um combate homem a homem, fogo contra fogo. Mas olhar para dentro dos olhos insondáveis e pacíficos de Dean Martin era como encarar de frente a imensidão escura, indiferente e congelante do fundo do Oceano Pacífico. Não havia ali a mais microscópica e inútil fagulha de raiva ou orgulho ferido em que Bogart pudesse se agarrar e contra-atacar. Havia apenas um vácuo aterrador. "Sabe de uma coisa, Bogey?" A voz de Dean quebrou o silêncio do restaurante não como um trovão desesperado, mas como uma brisa suave, grave, rouca, incrivelmente aveludada e arrastada, sem que ele precisasse erguer um único decibel para ser ouvido e dissecado por cada alma rica e poderosa presente naquele salão gigantesco. O seu grande, cansativo e trágico problema é que você passou tantos anos da sua vida usando aquele chapéu sujo, segurando uma arma de mentira e brincando de ser o detetive durão, amargurado e imbatível na frente daquelas câmeras de cinema, repetindo falas de herói que foram digitadas por algum garoto assustado em uma máquina de escrever, que você, infelizmente e de forma patética, começou a acreditar cegamente na sua própria mentira de celuloide. O impacto daquelas palavras iniciais, proferidas com uma tranquilidade absurda e letal, atingiu Humphrey Bogart como uma bala de grosso calibre disparada a queima-roupa bem no centro do seu ego. O sorriso sarcástico do veterano evaporou de forma brutal e imediata. Ele engoliu em seco, as mãos agora repentinamente trêmulas e vacilantes sobre a toalha de mesa, tentando desesperadamente formular uma resposta cáustica, tentando encontrar um xingamento, uma agressão que pudesse reverter aquele quadro humilhante. Mas as suas cordas vocais estavam irrevogavelmente paralisadas pelo puro choque. Dean não estava xingando-o de volta. Dean estava usando o bisturi afiado, cirúrgico e letal da verdade pura para dissecar publicamente e sem anestesia a grande fachada de durão do maior mito de Hollywood. O ícone de Casablanca, o homem que fazia multidões prenderem a respiração, estava sendo publicamente dissecado, emasculado e exposto como uma criança carente, implorando por validação por um homem que, no fundo, nem sequer se importava em estar travando aquela batalha de mentes. Dean recostou a cabeça ainda mais para trás no confortável estofado de couro,
Rodou suavemente o gelo perfeito dentro do copo de cristal, emitindo um tilintar metálico, fino e definitivo, e desferiu o seu golpe de misericórdia final com a graça majestosa e cruel de um rei dispensando um plebeu incômodo. Nós não precisamos de forma alguma ensaiar posturas agressivas ou gritar nos restaurantes para convencer as pessoas de que somos os donos desta cidade, Bogue. Nós simplesmente somos. E você, com essa sua gritaria carente de atenção no meio do meu jantar, só está me provando o quanto o seu tempo realmente já passou e o quão irrelevante você se tornou fora de um set de filmagem. Agora, faça o seguinte favor à sua própria lenda. Seja um bom e obediente veterano. Recolha a sua amargura profunda, dê meia volta com essas suas pernas cansadas, volte para a sua mesa solitária no fundo da sala e nos deixe terminar o nosso jantar em absoluta paz. Porque, honestamente, a sua tentativa desesperada de ser durão na vida real não está me assustando nem um pouco, mas o seu mau hálito irritante está começando a arruinar de forma grave o sabor do meu caro uísque. A humilhação foi absolutamente total, histórica, cósmica e irreversível. O silêncio que esmagou o salão do Romanovs naquele milissegundo seguinte foi tão profundo que era quase possível ouvir o pulsar doloroso do coração de Bogart no pescoço do veterano ator. Ele tentou, em um último e desesperado suspiro de pura bravata, sustentar o contato visual com os olhos impenetráveis, calmos e mortais de Dean Martin, mas foi inútil. A gravidade da presença incrivelmente superior, genuína e inabalável do Rei do Cool triturou a máscara forjada do detetive durão até transformá-la em poeira fina. Diante de dezenas das mentes mais brilhantes, ricas e perigosas de Hollywood, Humphrey Bogart não rugiu, não virou a mesa de cabeça para baixo e não sacou os punhos. Ele simplesmente recolheu os seus próprios braços derrotados, abaixou os olhos para o chão de carpete luxuoso, deu um passo incerto para trás e retornou humilhado, de cabeça baixa e ombros murchos em direção à escuridão da sua própria mesa vazia. Frank Sinatra caiu para trás do sofá explodindo em uma gargalhada genuína, catártica e ruidosa, enquanto Sammy voltava a brilhar. Dean Martin, de forma majestosa e como se absolutamente nada de minimamente relevante tivesse acabado de acontecer, ignorou os olhares pasmos e chocados do resto do restaurante, levou o copo cristalino de volta aos lábios, deu mais um pequeno e vagaroso gole de seu uísque perfeito e sorriu de lado. Naquela noite histórica e fumacenta, ele provou definitivamente ao mundo brutal de Hollywood que o ápice inatingível e majestoso do poder e a mais pura e cristalina lição do que significa o ato heróico de ser eternamente e absurdamente cool não repousa de forma alguma em o quão alto você consegue gritar no vazio ou o quão forte você consegue socar a parede de um bar. O poder reside plena e eternamente na letal, fria e gloriosa facilidade com que você consegue humilhar e destruir publicamente e para todo o sempre o ego intocável do maior e mais falso valentão do mundo, usando nada além do que a sua monumental indiferença, um sussurro elegante e o som do gelo batendo suavemente no seu copo de uísque impecável.